Estamos de volta com o Assunto de Estado, ao vivo pela TV e pela Rádio Senado. Hoje recebemos os 3 senadores da bancada capixaba para discutir segurança pública e geração de empregos. E você que está nos acompanhando pela TV, pelo rádio ou na internet também pode participar. Envie suas perguntas, os seus comentários pelo telefone 0800 61 2211, pelo site senado.gov.br/alô Senado ou ainda pelo Twitter, @TV Senado. Bom, senadores, nós encerramos o bloco anterior com uma pergunta no ar, que era o que os senhores, como legisladores, podem efetivamente fazer aqui nesta casa para ajudar a resolver um pouco essa questão da segurança pública, da violência no estado do Espírito Santo. Então, a senadora Ana Rita estava falando, estava com a palavra, faltou essa parte da sua resposta. O senador Ricardo Ferraz também tem a sua resposta na ponta da língua. Vamos retomar então com a senhora, senadora. Então, Antônia, eu acho que além do papel de legislar, de elaborarmos leis, a nossa tarefa também é de apoiar iniciativas da própria sociedade. Eu quero aqui citar um exemplo que eu considero extremamente relevante. Como o Espírito Santo um dos estados, é o estado que mais mata jovens, foi realizado recentemente, por iniciativa da Pastoral da Juventude, uma grande marcha contra o extermínio de jovens na cidade de Vitória, envolvendo jovens de todo o estado do Espírito Santo. Estavam presentes mais de 30 mil jovens. Foi uma coisa extremamente significativa, onde os jovens dizendo basta de violência, basta o extermínio de jovens. E nós ajudamos a organizar esta atividade. Eu acho que esse também é um dos papéis nossos. É possibilitar que a nossa juventude se organize, que a nossa juventude também diga aquilo que ela espera, que ela deseja. Então, esse também é uma das nossas atribuições, além do nosso papel de estarmos aqui, dentro do espaço legislativo, fazendo leis que venham beneficiar a nossa população. E uma outra grande, que eu considero assim, papel nosso, que nós estamos fazendo aqui hoje, é justamente possibilitar o debate. Acho que é o espaço do parlamento, que é o espaço privilegiado para promover debates sobre essas questões. O ano passado, durante o ano todo, o Senado produziu diversas audiências públicas sobre essa questão do crack, produziu, inclusive, um material que, inclusive, quero aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar o Senado por essa iniciativa, um material rico que traz experiências, informações sobre a realidade brasileira, ouvindo diversas pessoas, profissionais da área de saúde, do Poder Judiciário, que trouxeram informações. Então, esse, para mim, também é um dos papéis que nós podemos exercer e fazer o debate e buscarmos alternativas e saídas de forma conjunta. Ninguém aqui tem a bola de cristal, ninguém aqui tem a receita para resolver os problemas, mas poderemos juntos buscar as alternativas. Senador Ricardo Ferraz. Eu sinceramente acho que não são ações legislativas que vão produzir resultados efetivos e concretos para a redução da violência e da criminalidade. O espaço do debate ele é fundamental. Aqui mesmo no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça constituiu uma subcomissão, que foi presidida pelo senador Eduardo Braga, que teve a participação efetiva do senador Pedro Táxi, enfim. Mas eu acredito que nós estamos no caminho. Quer dizer, nós conseguimos reduzir, não apenas em 2011, mas também em 2010, nós reduzimos 7% a violência e os homicídios no Espírito Santo. Em 2011, de novo, nós diminuímos mais 8%. Ainda é muito pouco perto de onde precisamos chegar para uma sociedade que possa promover a cultura da paz, dos valores que estão realmente ausentes no dia a dia da sociedade, como fraternidade, como solidariedade, como ética e como entendimento no espaço social. Mas eu, sinceramente, acho que nós precisamos observar aquilo que está dando certo. As UPPs no Rio está dando certo. O problema do Rio de Janeiro é muito mais complexo do que o do Espírito Santo. Nós tínhamos áreas lá que o Estado não podia sequer se fazer presente. Nós não temos esse problema no Espírito Santo. Eu acho que nós estamos no caminho, eu acho que a continuidade, o aprofundamento que o governador Renato Casagrande está fazendo com relação às políticas que foram implantadas ainda no nosso tempo, eu acho que já começam a produzir resultados. Mas volto a afirmar, se pudermos ter
melhor parceria do governo federal, nós vamos produzir melhores resultados. Dou um exemplo claro aqui. O problema prisional está diretamente vinculado à questão da segurança pública. Assumimos o governo com 13 presídios. Deixamos o governo com 13 mais 26 presídios. E nesses 26 presídios, nós não podemos contar com a colaboração do governo federal. Mas contamos, é verdade, com a parceria do governo federal em muitas outras áreas, como, por exemplo, na interiorização das escolas técnicas federais em nosso estado, que é de fundamental importância para você preparar os nossos jovens para que eles possam ir para o mercado de trabalho mais preparados, porque o mercado de trabalho está muito competitivo. Então, são essas parcerias, é a integração desses esforços, é eleger a segurança pública, enfim, como prioridade, que vai produzir resultados, na minha opinião. Senador Magno Malta, por gentileza. Olha só, nós temos a responsabilidade de legislar. Mas quando você legisla no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, isso vira lei, é para o país inteiro. Então não vamos fazer uma lei que vai beneficiar só o nosso Estado. Claro. Se tivermos que fazer, por exemplo, eu sou autor da lei do rastreamento, que é uma realidade que vai mudar nos presídios brasileiros e tal. Mas não é só para o meu Estado, é para o país inteiro. A CPI da pedofilia alterou a primeira vez o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 240, e criminalizando a posse de material pornográfico. Aliás, porque esse país tem mais gente usando criança do que usando droga. Esse é um tema a se debater. E o meu estado não é diferente dos outros estados. Então, tem uma legislação aí toda, do 255, a difusão vermelha, uma série de coisas que nós votamos e criamos. Hoje o pedófilo, o inquérito dele corre com ele preso. Antigamente você nem podia botar a mão nele. Quer dizer, uma realidade que mudou, mas para o país inteiro. Né, para o país inteiro. Então, quando você pergunta o que vocês podem fazer juntos, quer dizer, está correto o raciocínio do Ricardo, está correto o raciocínio de Ana Rita. Você tem que incentivar a sociedade a se posicionar, porque o problema não é só do poder público. Porque o grande problema é que a mídia do Brasil ensinou ao cidadão que está em casa, deu a ele 2 bodes expiatórios para ele se livrar das responsabilidades. Tudo de ruim que acontece no Brasil está na conta da classe política ou da polícia. Ah, tem muita droga na rua também, não tem polícia. Ah, não, o problema é dos políticos, que esses caras não fazem nada. As pessoas se livram dos seus problemas. Uma criança foi abusada no morro tal, o cara disse, não, também não tinha polícia. Como é que a polícia vê o avô abusando da criança trancada dentro de um quarto de madrugada? Aí o outro fala, não é isso não, o problema é desses políticos que só aumentam o salário deles. O que uma coisa... A sociedade foge dos seus problemas. E quando fala na questão das drogas, então, o nego se esquiva para não falar do álcool. Porque o problema do Brasil é álcool. Eu digo uma coisa para você, de cada 50 viciados em cocaína que a minha instituição recupera, eu estou nisso há 30 anos, só consigo recuperar um bêbado. Porque o que o teu alcoólico faz no sistema nervoso central é o fim do mundo. Então você tem a autoridade de todo mundo falando combater crack, combater cocaína, não sei o quê, fechar isso, fechar aquilo, mas todo mundo enchendo o talo de álcool. Falta, eu quero falar mais um pouquinho. Quero falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Então, a Ana Rita falou de uma ação aqui. Você incentivar a sociedade a saber que o problema pertence a ela. O problema pertence a ela. O problema pertence a ela. Não é problema do poder público como um todo. Aí somente, disse, né? Somente. As UPPs deram certo. Olha, ele é muito mais grave. Vamos copiar isso, porque é a própria presença do Estado. A UPP é a presença do Estado. Porque antigamente dizia assim, a polícia vai subir o morro, chamou o exército. Subia. Os traficantes ficavam quietinhos. 6 dias depois, 15 dias, eles desciam. Operação de guerra diz que você ocupa o aparelho do adversário. Quando Israel chegou nas montanhas de Golã, botou a bandeira lá. Até hoje tem uma guerra, mas não tirou a bandeira de lá, porque na montanha de Golã, os canhões estavam na cabeça deles. Então nós temos nosso Golã nas cidades, que são os morros. A polícia subia e descia. O que foi as UPPs? Subiu e não desceu. Colocou a bandeira da sociedade lá. O Estado se fez presente nas ações que a senadora Ana Rita acabou de falar. Foi para lá a saúde, foi para lá a educação, foi para lá a médicos e tal. Infraestrutura, saneamento. Eu participei agora, no Morro da Mangueira, na quadra da Mangueira, de um evento do Django Fight. Esse advento de artes marciais e que acontece no mundo que cresce mais do que o futebol. E, sábado passado, na Rocinha, pacificada, completamente pacificada. Evento de luta, aliás, o grande momento de enfrentamento, e isso nós precisamos fazer força, discussando, conversando com os ministros, com a nossa própria presidente, o grande instrumento é abrir escola para colocar lá dentro, porque o Brasil tem a cultura do futebol. Mas se você abre e você coloca
num mundo globalizado e num país igual ao nosso, que na TV fechada, as lutas marciais crescem mais do que o futebol. Se você coloca num país que tem a cultura do jiu-jitsu, como os americanos fazem com o wrestling dos Estados Unidos, o menino aprende a ensinar o nome lutando o wrestling. Se você coloca aqui jiu-jitsu, se você coloca aqui boxe, se você coloca aqui muay thai nas escolas e abre a escola no final de semana para a comunidade. E eu vou afirmar aqui, nós estamos vivendo um momento, senadora, que as drogas vão começar a arrefecer no Brasil sem a intervenção do Estado. Porque nós começamos a viver um momento de uma geração diferente, de uma geração que quer se cuidar, de uma geração que quer praticar esporte. Essa coisa vai crescendo e nós vamos viver o grande momento do arrefecimento. Se nós dermos a informação pela via da escola, instituir isso para as escolas, será o grande bem presente e legado que Dilma Rousseff deixará para o país. Agora, eu vou dizer o que eu já disse ao ministro da Saúde. Não adianta dizer colocamos mais 500 milhões, 600 milhões no orçamento do Ministério da Saúde para enfrentar o crack. Vai enfrentar como? Pegar os meninos na rua e levar para os hospitais do SUS e botar soro na veia deles e depois vão para onde? Recupera como com soro aqui? Depois solta eles e depois? Não existe isso. Então é a sociedade civil que tem que fazer isso. Eu tenho, não é uma fórmula, mas eu acho que é a grande saída. É o poder público, os governos estaduais, municipais e o governo federal chamar as instituições com essa massa humana que já virou lama no meio da rua, porque o viciado em crack, com 30 dias, ele nem aguenta mais correr para roubar, chamar as instituições para dentro, subsidiar as instituições, porque eles estão lá na ponta fazendo as pastorais, católicos, espíritas, evangélicos, estão lá na ponta fazendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu encerrar aqui, senão eu não consigo. Tá certo. Deixa eu encerrar. Estão lá na ponta fazendo o que o governo não sabe fazer. E não adianta fazer discurso, estar fazendo programa que não vai fazer. Não vai fazer, vai pagar mico. Então tem que chamar as instituições para dentro, para recolher essa massa que virou lama nas ruas, para dentro, para dar-lhes uma oportunidade de UTI de vida, para que eles possam se recuperar, aqueles que têm recuperação, e investir na prevenção. Investir na prevenção. Por exemplo, eu sou filho de uma faxineira do interior da Bahia. Sempre trabalhei na feira, engraxei sapato, nunca morri porque trabalhei. Imagine no programa, esse programa de fazer de trazer para dentro os miseráveis e fazer essa nova, como é que os colunistas chama de pobres emergentes, né? Chama de pobres emergentes. Os emergentes, por que não o menino começar a trabalhar aos 15 anos, dar ele a oportunidade de ter uma carteira assinada? Porque o programa Meu Primeiro Emprego, aí o menino vai para o primeiro emprego e ele pergunta, você tem experiência? Experiência de onde? Então, se trabalha aos 15 anos e ele tem um salário mínimo aos 15 anos de idade, ele compra o tênis dele, ele vai no shopping center, ele toma sorvete, ele leva dinheiro para casa e ajuda na renda da Bolsa Família.